Olá, amigos do Jornal Candeia, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui no estúdio da Candeia TV e vou falar lá com Goiás, Rio Verde, onde o médico José Vicente Tunin Júnior, né, o médico baririense, participou, né, da cura de Covid-19 de um paciente de 78 anos, né, e ele foi inclusive homenageado por isso pela família. Tem uma história muito legal que ele vai contar para vocês, mas eu vou cobrar uma boa tarde dele. Boa tarde, José, tudo bem? Boa tarde ao Jornal Candeia, boa tarde, Robertinho, amigo meu de infância. É com muito prazer que eu posso falar um pouquinho da nossa experiência aqui de Rio Verde, para Bariri, que sou natural daí, e hoje trabalho em Rio Verde, Goiás, e estamos trabalhando diretamente com pacientes Covid. Certo, então gostaria que você contasse a história do seu Gumercindo, né? Esse é o nome dele, que ele passou pelas suas mãos aí com Covid-19, né? Um paciente já de 78 anos. E eu gostaria que você contasse esse caso para a gente, como que foi participar da cura desse paciente. Esse paciente em especial ficou bem marcado com a gente, porque foi um trabalho muito intenso que a gente teve com ele, e além da questão onde as pessoas sempre falam da idade, né, onde pacientes acima de 70 anos, pacientes idosos é de maior risco, com certeza, sim, são de maior risco, porém, não existe nada definido que um paciente acima de 60, 70, 80 ou 100 anos não é capaz de sobreviver frente a essa doença e a essa doença respiratória Covid-19. Bom, esse seu Gumercindo, ele iniciou sintomas e foi tratando em casa. Numa segunda-feira à tarde, eu fui chamado no pronto-socorro pelo médico plantonista para avaliá-lo. E ao chegar, eu já encontrei ele tendo episódios de febre e um pouco de queda da saturação. A saturação dele girava ainda em torno de 94%, 95%, porém confortável do ponto de vista respiratório. Encaminhei o tratamento para ele, fiz a prescrição e ele voltou para casa e começou a fazer o acompanhamento em casa após a gente avaliar a tomografia dele, onde já se encontrava com uma porcentagem de acometimento de 20% a 30%. E a gente, pela experiência que a gente está tendo em Rio Verde, a gente nota que esses acometimentos leves a moderados, eles podem piorar muito após 7 dias da doença. Então, a gente passei o telefone e a gente ficou bem em cima desse paciente para que não tivesse pioras. 3 dias depois, mais ou menos, o paciente me passando os dados vitais dele pela manhã e pela tarde, como a gente está fazendo com a maioria dos nossos pacientes, solicitei que ele voltasse para o hospital e aí a gente repetiu a tomografia após 5 dias e a gente notou um aumento importante da área de acometimento pelo Covid-19. Essa área de acometimento passou a ser um paciente de alto risco, de moderado passou a grande e a gente optou pela internação. Durante a internação, mantivemos ele em todo o suporte. Aqui nós optamos por postergar um pouco a intubação orotraqueal, que é uma opção feita através da ventilação mecânica. A gente segura um pouco, a gente tenta ventilação não invasiva, que é um método da fisioterapia para evitar a intubação. Não que isso esteja protocolar, é experiência de cada serviço, mas a gente optou, nesse caso individual, a tentar segurar um pouco ele sem a necessidade de intubação orotraqueal. Logo depois, ele evoluiu com a piora do estado geral e um acometimento de 80% desse pulmão. A gente optou com piora da frequência respiratória, piora da saturação, optamos a levá-lo para a UTI e mesmo assim a gente tentou não fazer a intubação, conseguimos segurar ele na ventilação não invasiva. E aí que é o grande complicador da doença, né? No seu 10º até o 14º dia, o paciente fica mais apto a doenças bacterianas oportunistas. Então, nisso ele entrou numa pneumonia bacteriana. Então, ele sai de um quadro viral por debilitar muito o pulmão e entra num quadro bacteriano. Aí a gente já, ao perceber, já começa com antibióticos e fomos fazendo o tratamento através de antibióticos.
Evoluiu com bastante dificuldade, mas não precisou da intubação orotraqueal. Conseguimos, depois de mais ou menos uns 20 dias de internação, nós conseguimos dar alta para ele, como mostra aí na foto, depois de um trabalho bem dedicado a este paciente. Tá? Esse paciente é um exemplo de que o suporte técnico em cima dos pacientes é o melhor tratamento no nosso ponto de vista aqui em Rio Verde. O que a gente quer dizer com isso? Existem inúmeros protocolos de tratamento com inúmeras medicações diferentes. O que a gente vê que vem dando resultado é o suporte que esse paciente recebe, com fisioterapia intensiva, com tratamento médico intensivo, equipe de enfermagem, equipe de técnicos de enfermagem, colhendo dados vitais desse paciente a cada 2 horas, como se a gente, mesmo ele não em ambiente de UTI, mas no ambiente de enfermaria, a gente estivesse tratando dele como se ele estivesse na UTI. Essa está sendo a nossa estratégia aqui, e o seu Gumercindo foi um exemplo de sucesso muito grande, como outros. Tem paciente de 96, 92, que a gente conseguiu ter grande sucesso no tratamento aqui. Ô, Júnior, para as pessoas que estão nos assistindo saberem, onde que você está trabalhando aí em Rio Verde? Como chama o hospital? Tá. Aqui em Rio Verde, eu trabalho na clínica, clínica própria, onde chama Clínica do Coração, onde nós somos em 14 médicos, e também trabalho nos 2 hospitais particulares da cidade, no Hospital Evangélico e no Hospital Santa Terezinha. O Hospital Santa Terezinha, em particular, é onde eu sou um dos responsáveis, na verdade, talvez o maior responsável pela internação clínica desses pacientes COVID. Tá? E também dos pacientes não Covid. Inicialmente, há 2 meses, 3 meses atrás, por eu também ser grupo de risco, ser hipertenso e ser asmático, eu fui afastado dos pacientes Covid. Mas, infelizmente, isso não foi possível, porque os outros colegas, os outros colaboradores começaram a se contaminar e a gente acabou tendo que entrar na linha de frente e atender os pacientes Covid. O Hospital Santa Terezinha, em particular, mais uma vez, ele há 3 meses atrás decidiu atender paciente Covid. O Hospital Evangélico da cidade, através do Ministério Público, optou por não, para que a gente tivesse uma retaguarda de um hospital que não tivesse pacientes Covid, para que a gente tivesse uma área limpa na cidade. Então, todos os pacientes Covid particulares e através de planos de saúde vão para o Hospital Santa Terezinha e o Hospital Unimed. São esses 2. E a gente optou por tratar e, a partir daí, a gente começou a fazer os nossos protocolos, discutindo com outras escolas no país, e estamos aí com mais de 100 internações e casos resolvidos, apenas 3 mortes até hoje. Tá? Quantas no mortes? Nosso hospital. 3, apenas 3 mortes. 3 mortes, então, no município de Rio Verde hoje, né? Isso? Ou no hospital? Rio Verde todo, no âmbito particular, como no público, já estão com 104 mortes. No hospital onde a gente trabalha, a gente tem 3 mortes. O número é bem pequeno. Rio Verde é uma cidade que também está dando um suporte da área pública excepcional, né? A gente tem hospital de campanha, não faltou leito de UTI no setor público. O que a gente notou em Rio Verde, que o que faltou foi leito privado. Por incrível que pareça, a situação dos hospitais privados entraram em colapso. A situação dos hospitais públicos aqui não entrou em colapso. E por que você atribui isso, Júnior? Aí que vem até, pelo que a gente, né, até falar um pouquinho sobre eu e você, pelo que a gente conversa, e conversamos muito no início da pandemia, aquele período daquele susto, onde se parou durante 15, 20 dias, Rio Verde parou e se preparou para receber a região do sudoeste goiano. Então, foi montado o hospital de campanha, através do governo federal, foram doados 40 respiradores. Então, para o setor público, houve um trabalho muito grande do governador, do prefeito e também do presidente da República, onde preparou o sudoeste goiano, sendo Rio Verde a capital, para receber esses pacientes Covid. E o setor privado ficou muito colapsado pelo fato de que você
quando você vai receber um paciente COVID no seu hospital, você demanda uma estrutura totalmente diferente. Uma estrutura de isolamento, uma estrutura de fluxo de pessoas, que você não pode ter a entrada do hospital e a saída pelo mesmo local, porque esses pacientes COVID, eles vão transmitir o COVID para pacientes que estão chegando no hospital e não são COVID. Então, a gente tem que preparar o hospital particular ou qualquer hospital para isso. E, através de um trabalho junto com a infectologia da USP de Ribeirão Preto, fazendo as nossas teleconferências, a gente montou o Hospital Santa Terezinha desta maneira. E hoje a gente tem um sucesso grande no tratamento através do Hospital Santa Terezinha aqui em Rio Verde, e também no setor público estamos tendo um bom sucesso no tratamento. Certo. E você, Júnior, é um médico cardiologista, né? Como que foi essa mudança para você, né, de médico cardiologista para a linha de frente, né, no caso do combate ao coronavírus? O que aconteceu, né? A gente já sabia que, independente da especialidade, iria chegar um momento onde a gente teria que se dedicar a esse tipo de paciente. A gente, mesmo na clínica, não tem como você virar para o paciente e falar, olha, você só entra aqui se você for COVID negativo. Quer dizer, são pacientes que às vezes nem sabem, 80% deles são assintomáticos, então a gente teve que se preparar para isso. Tanto até estruturalmente dentro do consultório, quanto através de estudos, né, para enfrentar esses pacientes. Eu já era um dos chefes da clínica médica do Hospital Santa Terezinha, então eu já tinha meus pacientes, quer dizer, já comandava os pacientes clínicos internados nesse hospital, então eu já sabia que eu teria que enfrentar, além de ser um dos colaboradores que trabalham na UTI desse hospital. Então, quando a gente teve a notícia, o primeiro momento é um susto de como que a gente vai se preparar, né? Mas depois a gente notou que o ambiente hospitalar e o ambiente da clínica, ele, por incrível que pareça, ele é mais seguro do que o ambiente fora do hospital. Parece até errado, né? Parece estranho, na verdade, falar isso, mas a gente nota que o local de contaminação do hospital não é através do colaborador atendendo um paciente COVID, mas é no refeitório, quando nós, em algum momento de descanso, vai fazer sua refeição, senta para bater um papo, tira a máscara para comer. E aí é o local do hospital onde mais se transmite. Então a dica, na verdade, é que os ambientes que os baririenses circular de máscara. Porque sinal de que se você estiver preocupado em adquirir a doença, você irá se proteger e possivelmente não terá. Eu, por exemplo, e alguns outros colaboradores, a gente faz teste semanal. Eu faço teste semanal, fiz hoje pela manhã, até o momento eu não me contaminei. E atendo diretamente pacientes COVID. Então, todos os dias eu entro nas alas de isolamento e tenho contato íntimo com os pacientes COVID. Mas até agora não me contaminei. Certo. Ô, Júnior, aqui em São Paulo a gente discute bastante, você deve estar por dentro também, daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto com relação ao que você sabe que está acontecendo aqui em Bariri, mas aqui a gente conversa bastante também sobre a questão econômica, né? Sobre reabertura de comércio, sobre a crise. Como que está o estado de Goiás e a cidade sua, Rio Verde, com relação a isso, a questão econômica? Foi o seguinte, Rio Verde optou por fazer um fechamento do comércio transitório. Então, a gente faz 15 dias o comércio fechado, 15 dias o comércio aberto, 15 dias fechado, 15 dias aberto. Por que isso veio à tona e a gente optou por isso aqui na cidade de Rio Verde? Porque no fim de semana do Dia das Mães, foi um fim de semana onde o comércio ficou muito cheio. E a gente notou que logo depois do fim de semana, nos seus 15 dias após, começou o número de casos a aumentar muito em Rio Verde. Então a gente notou que tinha sim uma ligação entre a saída da população, a ida aos comércios e logo depois, logo nos seus 15 dias, que é o período de incubação e de transmissão, começou um quadro bem grave na cidade, onde hoje a gente já tem 8.000 casos, quase 8.000 casos confirmados e mais de 100 mortes confirmadas.
Então, a opção do prefeito foi fazer esse fechamento. Hoje nós estamos no dia 16, numa quinta-feira, aonde a gente acha que vai ser o último fechamento, que a gente acredita que já esteja numa linha descendente. Mas foi essa a opção para enfrentar a situação econômica da cidade. A gente nota, mais uma vez, que se tivéssemos a possibilidade de enfrentar essa pandemia novamente, com os conhecimentos que nós temos hoje, seria muito mais fácil, com certeza. Eu acredito muito mais numa educação na população, uma educação muito rigorosa frente aos meios de contaminação, ao uso de máscara, à higiene pessoal. Isso realmente, talvez, traz uma proteção maior do que a gente mesmo imagina. Fechar o comércio, aglomerações, foi de suma importância para a gente se preparar. E agora, até com os dados, a gente mostra que a gente conseguiu alternar alguns momentos de abertura e fechamento do comércio e da economia. Até acredito que em Rio Verde com um pouco de sucesso. Não dá para dizer sucesso total, porque a gente sabe que os comerciantes estão sofrendo muito com isso. Mas um sucesso relativo. Certo. É isso aí. Ô, Júnior, bom, vamos falar um pouco de você, então. Agora nós já falamos do seu trabalho aí, já falamos da cidade que você está. Agora vamos falar um pouco de você. Para quem não sabe, o Júnior, né, que eu estou chamando ele de Júnior, estou tomando a liberdade aqui, porque como ele já disse, a gente é amigo de infância, a gente se conhece de longa data, e temos trocado informações durante esse período, né, não é a primeira vez que a gente está conversando, mas o Júnior é filho do José Vicente Tonin, né, o famoso Tonin de Bariri, político conhecido, né, dos anos 90, principalmente na cidade, 80 e 90. E agora, Júnior, eu queria perguntar para você, né, como que está a sua relação com o Bariri? Como que você vê Bariri? Você tem vindo para cá? Você tem contato? Como é que está? É muito assim, a gente, pela história que a gente tem em Bariri, pelo amor que a gente tem pela cidade, né, apelidos, né, eu sou Bariri na faculdade, então eu sou Bariri aqui em Rio Verde, muitos meus amigos me chamam de Bariri, então quer dizer, não tem como a gente desvincular, né, a cidade e a nossa história. Faz tempo que eu não vou, justamente porque veio essa questão do Covid, a gente tem a preocupação de transitar, principalmente eu que sou um transmissor do Covid, a partir do momento que eu tenho contato, eu passo a ser uma preocupação para a população em transmitir Covid. Então, eu estou negativo até hoje, mas eu poderia estar transmitindo Covid. Então, o que a gente optou foi que a gente ficasse, então, sem visitar a família por enquanto, pelo fato dessa pandemia. Mas o que eu noto, e quando eu vou para Bariri, é essa necessidade mesmo, né? Bariri é uma cidade que precisa, e realmente, disso, precisa de uma atuação política importante para que volte a ter o seu crescimento. Isso não é uma crítica nenhuma a nenhum lado político, e sim uma visão global, né? Que a gente nota o carinho e o amor que a gente tem pela cidade, justamente por isso. Tanto que quando encontro os políticos da cidade, me deixo à disposição com todos eles, para que possam contar com a experiência do governo de Goiás, com a experiência de uma cidade como Rio Verde, onde tem 240 mil habitantes, mais ou menos, chegando a isso, e atuando na área médica aqui. E então eu sempre, quando estou aí, me deixo à disposição. É difícil falar a situação, porque realmente não vivo o dia a dia de Bariri. Seria muito fácil falar de uma cidade onde você já não vive mais o dia a dia. Mas o carinho existe e estou totalmente à disposição para que a gente possa ajudar a cidade em qualquer uma desses trâmites, tanto da parte médica ou da parte de experiência política que a gente tem em Goiás. Fico realmente à disposição para isso. Tá certo, você pensa em entrar na política ou algum cargo público, Júnior? Como é que tá com relação a esse assunto? Aqui você sabe que corre na veia, né? A gente gosta, então aqui se discute política, se fala política, vive política todos os dias. Com certeza eu tenho essa vontade de poder fazer alguma coisa em prol de uma população, ou aqui em Rio Verde, ou mesmo em Bariri, que eu possa ajudar de alguma maneira. É lógico que ainda eu tenho apenas 6 anos aqui na cidade,
então é muito cedo para que eu possa ser conhecido, apesar de já ter feito alguma carreira, mas ainda está muito cedo. Então, aqui nós temos os nossos companheiros médicos que são candidatos, alguns que já são vereadores ou que são até deputados, o prefeito da cidade é médico, então a gente está junto aqui. Agora ainda não surgiu nenhuma oportunidade para que isso se transforme em realidade. Nesse momento ainda é só um desejo, como eu falo, né? Meu pai foi vice-prefeito em Bariri, então a gente viveu política. Vamos ver, vamos esperar, vamos aguardar um pouquinho uma oportunidade correta para isso. Mas vontade e desejo de ajudar todo mundo, eu acredito que tem. E eu tenho muita, com certeza. E eu tenho certeza que seria um ótimo político, pode ter certeza disso. Pelo que eu te conheço, sei que o poder público precisa de pessoas assim como você, na minha opinião, agora, dando uma opinião pessoal. Bom, Júnior, mais alguma coisa que você queira comentar, que eu não perguntei, você fica à vontade. Justamente, como a gente iniciou a nossa conversa sobre a doença e sobre a pandemia, a minha experiência hoje com esses casos que eu gostaria de deixar para a população baririense. O primeiro passo é que todos se cuidem de verdade, tá? E que respeitem a pandemia. Quando a gente fala em respeitar a pandemia, não significa que não é para trabalhar, que não é para ter a sua vida normal. Sim, é uma vida quase normal, mas respeitem as ordens dos setores públicos, aonde o uso de máscara é indispensável, a higienização das mãos é indispensável e que a gente possa ter, quando sair de casa, os cuidados habituais de higienização. Lembrando, um dos maiores locais de contaminação, refeitórios, até dentro da sua família, quando você for almoçar, tentar manter um distanciamento, ou mesmo almoçar em horários diferentes da família, seria fundamental. Também deixo para vocês, se for possível, testem. A gente sabe que não tem teste para toda a população, os testes são caros, mas quem tiver condição, faça seus testes, porque você sendo positivo, você consegue se isolar e diminuir a contaminação de outros pacientes, de outros indivíduos. E também tenham fé e acreditem que toda essa pandemia vai passar. Aqui nós estávamos, se você tivesse feito essa entrevista 10 dias atrás, a gente estaria com toda a UTI lotada e com todo o hospital lotado, nosso Hospital Santa Terezinha lotado por Covid. A gente nota que tem um pico da doença e esse pico da doença, logo depois de 1 ou 2 semanas, a gente começa a ter queda do pico, pacientes menos graves e um menor índice de contaminação. É isso que eu deixo para vocês. Então, respeitem a doença e me deixo à disposição dos gestores da cidade. Se tiverem alguma dúvida, a gente está em contato direto com o pessoal da USP de Ribeirão, da infectologia. O que eles precisarem, eu estou à disposição para a gente conversar e o que puder ajudar na Santa Casa ou nos setores das UBSs, o secretário de saúde, o prefeito da cidade, qualquer um que quiser entrar em contato, a gente está à disposição para passar a nossa experiência. Tá certo, Júnior. Obrigado, então. Agradeço você por conceder essa entrevista para a gente aqui. Foi muito importante, muito providencial, tudo que você falou hoje aqui. E também gostaria de deixar à disposição também, sempre que tiver alguma coisa nova, né? Lembrando que a história, né, do Júnior, né, e do seu Gumercindo vai sair dessa edição impressa do Jornal Candeia, então você pode acompanhar a edição do Jornal Candeia também. Isso que nós começamos o bate-papo falando sobre isso, né? Uma história muito legal, foi também o que motivou essa entrevista. Então, muito, muito obrigado por você falar com a gente, parabéns pelo seu trabalho e lembrar que o canal está sempre aberto. Joia, Rô, muito obrigado. Falar com você, para nós não é muita novidade, que a gente se fala quase todos os dias, né? Mas a gente deixa, então, esse abraço à população toda de Bariri, tá? Um beijo no coração de todos, e logo vou visitá-los aí para que a gente possa bater um papo junto, né?
e sem risco, né, Rô? Sem risco, isso que é importante. Sim, sem risco nenhum. Tá certo. Muito obrigado, então, Júnior. E agora eu falo com você que está me assistindo. Muito obrigado por assistir essa entrevista também, pela audiência. Lembrando que vai ficar na nossa timeline essa conversa. Se você quiser assistir daqui a pouco, sendo que você está vendo na estreia, daqui a pouco ela vai estar no ar. Se achar que interessa para alguém, né, ou que quer mostrar para alguém essa entrevista, é só marcar a pessoa ou compartilhar. Se ainda não curtiu a página do Jornal Candeia, curta para ver sempre as nossas entrevistas. Nós temos feito várias entrevistas nesse período e você pode acompanhar curtindo a página, tá bom? Então é isso aí. Robertinho Coleta para o Jornal Candeia. Jornal Candeia.